Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais conhecidas e profundas que Jesus contou, a parábola do semeador. Você já parou para pensar por que algumas pessoas ouvem uma mensagem, se animam, mas logo desistem? Ou por que outras parecem transformar completamente suas vidas a partir das mesmas palavras? Jesus usou uma simples história sobre agricultura para explicar os mistérios mais profundos do coração humano e do reino de Deus. Esta não é apenas uma história antiga, é um espelho para a nossa própria vida espiritual. Então, prepare seu coração, porque hoje vamos descobrir que tipo de solo nós temos sido. Fique comigo até o final, pois a explicação de Jesus sobre essa parábola pode mudar a maneira como você ouve e vive a sua fé. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. A cena é fantástica. Jesus está à beira do mar, e uma multidão tão grande se junta ao redor dele que ele precisa entrar num barco para que todos possam vê-lo e ouvi-lo. Dali, do barco, ele começa a ensinar, e o primeiro ensinamento é essa parábola. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Uma imagem simples, que todos, naquela época, entendiam perfeitamente. Um agricultor, com sua bolsa de sementes, lançando-as sobre a terra. Jesus continua descrevendo 4 lugares diferentes onde as sementes caíram. Primeiro, algumas caíram à beira do caminho. Imagine um caminho de terra batida, endurecido pelos pés de quem passa. A semente fica ali, na superfície, exposta. E o que acontece? Jesus diz que as aves vieram e a comeram. A semente nem teve a chance de brotar. Ela foi roubada antes mesmo de começar o processo. Depois, outra parte das sementes caiu em solo rochoso. Sabe aquele lugar onde há uma fina camada de terra sobre um monte de pedras? A semente cai ali. A terra é pouca, mas ela germina rápido. A plantinha surge, cheia de vida, parece promissora. Mas, como a terra não é profunda, as raízes não conseguem crescer. Quando o sol forte do meio-dia chega, a planta, sem raiz para buscar água e nutrientes, murcha e morre tão rápido quanto nasceu. Foi um começo animador, mas sem sustentação. A terceira porção de sementes caiu entre os espinhos. Nesse tipo de solo, a semente também brota. A planta começa a crescer. O problema é que ela não está sozinha. Os espinhos, as ervas daninhas, também estão crescendo ao redor dela, competindo por luz, por água, por nutrientes. E Jesus nos diz que os espinhos cresceram mais rápido e mais fortes e acabaram sufocando a boa planta. Ela não morreu imediatamente como a do solo rochoso, mas foi impedida de crescer, de se desenvolver e, no final, não conseguiu produzir nenhum fruto. Foi uma vida de potencial desperdiçado. Finalmente, a quarta parte da semente caiu em boa terra, um solo fértil, profundo, limpo. Ali, a semente não só germinou e cresceu, mas floresceu e deu muito fruto. Jesus diz que produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Um retorno extraordinário, uma colheita abundante que fez todo o trabalho do semeador valer a pena. E depois de contar essa história, Jesus termina com uma frase enigmática e poderosa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava nos desafiando a ir além da superfície da história. Mais tarde, os discípulos, confusos, se aproximam de Jesus e perguntam: por que você fala com as pessoas por parábolas? A resposta de Jesus é reveladora. Ele explica que para os discípulos, para aqueles que o buscam de coração aberto, é dado o privilégio de conhecer os segredos do reino dos céus. Mas para outros, que têm o coração endurecido, as parábolas servem
para revelar essa dureza. Eles veem, mas não enxergam de verdade. Ouvem, mas não entendem, porque o verdadeiro entendimento não vem só da audição, mas de um coração disposto a se converter e ser transformado. Então, Jesus, com toda a sua paciência e amor, decide explicar a parábola para eles e para nós hoje. Ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. E aqui é onde a história se conecta diretamente com a nossa vida. O semeador, Jesus explica, é aquele que prega a palavra de Deus. E a semente? A semente é a própria palavra do reino. Agora, vamos entender o que cada tipo de solo representa. O primeiro solo, à beira do caminho, representa a pessoa que ouve a palavra do reino, mas não a compreende. O coração está endurecido, impermeável. A mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. Não há reflexão, não há interesse. E o que acontece? Jesus diz que o maligno vem e arrebata o que foi semeado. A pessoa esquece, se distrai, e a palavra não tem nenhum efeito. Quantas vezes ouvimos algo poderoso, mas 5 minutos depois já estamos pensando em outra coisa e a mensagem se perdeu. Esse é o solo à beira do caminho. O segundo solo, o rochoso, é fascinante. Representa a pessoa que ouve a palavra e a recebe imediatamente com grande alegria. É aquele entusiasmo inicial. A pessoa se emociona, faz promessas, diz, agora vai. Mas Jesus alerta. Essa pessoa não tem raiz em si mesma. A fé dela é superficial. Assim que surge a primeira dificuldade, a primeira perseguição ou problema por causa da palavra, ela tropeça e desiste. O sol da tribulação queima a planta frágil. É a fé que não suporta a pressão, que só funciona quando tudo vai bem. É uma fé de emoção, mas não de convicção profunda. O terceiro solo é o que foi semeado entre os espinhos. Esse talvez seja um dos mais perigosos e comuns hoje em dia. A pessoa ouve a palavra, entende, e a planta até começa a crescer. Há um desejo de seguir a Deus, mas existem os espinhos. E quais são os espinhos? Jesus identifica 2 principais: os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas. A preocupação excessiva com as contas a pagar, com a carreira, com o status social, com os prazeres. Tudo isso compete pela atenção do nosso coração. A palavra de Deus fica ali, mas é sufocada por 1 milhão de outras prioridades. A vida espiritual não morre, mas fica infrutífera. A pessoa vai à igreja, ora de vez em quando, mas não há transformação, não há fruto, porque o coração está dividido e ocupado demais com o mundo. Por fim, chegamos à esperança da parábola. A boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a compreende. A palavra compreender aqui significa mais do que um entendimento intelectual. É acolher a palavra no coração, meditar nela, permitir que ela crie raízes profundas e transforme o modo de pensar e de viver. Essa pessoa não é perfeita, mas seu coração é um solo preparado, disposto a ser cultivado por Deus. E o resultado? Fruto. Uma vida transformada que impacta outros. Alguns produzem 100, outros 60, outros 30. O importante não é a quantidade, mas o fato de que uma vida conectada à palavra de Deus sempre, inevitavelmente, produzirá fruto. Então, a grande pergunta que essa parábola nos deixa é: que tipo de solo eu sou? E a boa notícia é que o solo do nosso coração não é um destino fixo. Nós podemos trabalhar nele. Se você se identifica com o caminho endurecido, pode pedir a Deus que quebre essa dureza e lhe dê um coração sensível à sua voz. Se você é o solo rochoso,
pode pedir a Ele para aprofundar suas raízes na palavra, para que sua fé não seja baseada apenas em emoções passageiras. Se você se vê sufocado pelos espinhos, hoje é o dia de fazer uma limpeza, decidir o que é realmente prioridade e arrancar as ervas daninhas da preocupação e do materialismo que estão sufocando sua vida espiritual. O desejo de Deus, o semeador, é que todos nós sejamos boa terra. Ele continua lançando a semente da sua palavra todos os dias. A questão é, como estamos recebendo essa semente? Que ela encontre em nós um solo fértil, pronto para gerar uma colheita abundante para a glória dele. Espero que esta reflexão tenha falado ao seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual área do solo do seu coração você precisa trabalhar hoje. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.